Um bom dia, na paz do Senhor Jesus, chamado o Cristo, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Eu vou deixar o meu nome no canal no YouTube, que é Ministro Laerte. Para você se inscrever nesse canal, é só você apertar com o botão em inscrição. Você não precisa pôr nome, endereço, telefone, nada. E você está inscrito em fração de milésimos de segundo. E se você puder dar um like, um joia, Deus te abençoará quadruplicadas vezes mais, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus o Cristo. Você que irá assistir há meses depois, há anos depois, Deus te abençoará, porque o meu Deus é um Deus que abençoa, seja qualquer que seja essa pessoa que estiver ouvindo esta mensagem. E esta mensagem a qual eu vou falar para vocês nesta manhã de quinta-feira é sobre Saul no capítulo 1 Samuel, capítulo de número 28, que fala: Saul consulta uma pitonisa, ou seja, uma mulher macumbeira. Deixa eu explicar melhor: uma mulher feiticeira, uma mulher sensitiva, uma mulher bruxa. Então, o que eu quero vos falar a respeito deste assunto é que Saul era um homem desviado da palavra do Senhor. E Saul, como ele estava desviado e Samuel havia falecido já, Deus tinha tirado Samuel da terra e levado junto com ele, porque Samuel servia a Deus com muita clarevidência, com muitas certezas. E Saul ficou descontrolado, ficou desmiolado, a palavra certa é essa. E ele buscou entre os mortos, ele foi buscar lá na feitiçaria, lá na bruxaria, lá na macumbaria, foi buscar uma necromante. Tem várias palavras, mas tudo é a mesma coisa. É uma pessoa feiticeira, uma pessoa macumbeira, é uma pessoa sensitiva. Eu tenho meus sentidos, moço, eu vou ver os teus problemas. Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho de Jesus, chamado o Cristo. Preste atenção o que diz aqui. Isso sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para pelejar, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Davi estava junto com os filisteus para guerrear contra Israel. Preste atenção como que esse evangelho traz para nós coisas especiais, coisas específicas. E já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado a sua sepultura em Ramá, que era da sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Presta atenção, Saul era o rei de Israel e ele tinha desterrado, levantado as pessoas que Deus tinha afastado eles do meio do povo de Deus. Mas ele levantou, desterrou estas pessoas, adivinhos, encantadores, feiticeiros, necromantes, que eram a sacerdotisa de Satanás, dos adversários. E o que Saul queria, indo até esta mulher, ele queria ouvir de Saul. Presta atenção, ele não foi buscar a Deus, ele não foi buscar a Deus, o Deus da eternidade. Ele não se prostrou com o rosto em terra e clamou: Deus dos céus, o Senhor levou Samuel e agora o que eu faço? O que eu devo fazer? Não. Ele foi na necromante, levantou essas pessoas de volta, trouxe de volta para o povo de Deus adivinhos, encantadores, mágicos, bruxas,
médiuns. Eu falo para você que tem várias palavras que é todo o mesmo sentido. Adivinhações. Então eu quero que você preste atenção no Evangelho de Jesus chamado o Cristo, que ele fala sobre o kardecismo, a tarologia, ele fala sobre a cartomante. O Evangelho de Jesus, ele atinge esse tipo de pessoas que se levantam, que são usados pelo adversário para derrotar a sua vida, meu filho, você que está aí desse lado. Você vai numa cartomante para consultar e ela pergunta um monte de coisa para você e você responde e ela pega em você. Ou talvez você conhece uma cartomante, você conhece uma taróloga e ela consulta todo o teu Facebook, todo o teu Instagram, ela consulta toda a sua vida e você chega lá, ela pega e começa a falar um monte de coisa. Acorda você, meu filho, acorda você, adolescente, você jovem, você senhor, você senhora, para o Evangelho de Jesus chamado o Cristo. Adivinhações. Ele está adivinhando as coisas. Porque eles olham no teu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu YouTube, sei lá o que você tem na internet. Ele busca de você para tentar arrancar o seu dinheiro. É o seu dinheiro que ele quer. É os seus bens materiais que ele quer. Porque ele é um espírito opressor. E ele quer destruir a sua vida, ele quer predizer o seu futuro. Presta atenção, que na televisão apareceu um senhor que disse que lá na Avenida Paulista ia acontecer um dia, e ele registrou no cartório que ia acontecer, um avião ia cair na Avenida Paulista. E ele ficou esperando e todo mundo filmando. Aconteceu? Não aconteceu. Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho. Quem é que foi envergonhado? Satanás e ele, que foi usado pelo adversário. Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho. O Evangelho é justiça. Por que ele não prediz o que ia acontecer lá nos Estados Unidos? Em profeta de uma figa, em cantador de uma figa. Por que você não prediz que lá, que aconteceu 11 de setembro, que ia explodir aqueles 2 prédios? Porque Deus não permitiu e Deus não te deu esse poder. O meu Deus é o Deus da verdade, é o Deus da justiça, ele é equidade, ele tem justiça, ele tem santidade, esse Deus. Então ele pode me usar para transmitir a você esta mensagem gloriosa contra cartomante, sensitiva, médium, bruxa, feiticeiro, necromante, pitonisa, sei lá qual palavra que você entende no seu país ou no seu estado. Veja bem que ele mandou que Samuel se levantasse. Veja bem, ele disse: como é a sua figura? Perguntou para a mulher. E a mulher disse: ele vem subindo um homem ancião e está envolto em uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Como que se levanta os mortos? O morto, quando ele morre, ele nunca mais volta. É você que crê em reencarnação. Acorda você para o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo fala sobre ressurreição e é no último dia, ou seja, no dia do juízo final, é depois da grande tribulação, é depois do milênio, quando terminar o milênio, diz que Deus ressuscitará todos os mortos, aqueles que foram cremados, queimados, aqueles que foram jogados no mares. No capítulo 20 do Apocalipse diz que todos os mortos, de grandes e pequenos, quem são os grandes? Aqueles que dizem ser poderosos nessa terra serão levantados no dia do juízo final. Eles serão ressuscitados.
E serão ressuscitados essas pessoas que não receberam a Cristo, não aceitaram a Cristo, não quiseram a verdade de Deus, vão ressuscitar como os bichos. Marcos 9, 44, 46 e 48 diz que onde o bicho nunca morre, vírgula, e o fogo nunca que se apaga, todo aquele que não receber Jesus Cristo, que não reconhecer esta palavra, a palavra de Deus em sua vida, você virará um bicho. Mas e quem recebeu Jesus? A Escritura Sagrada diz que o apóstolo Paulo diz que ele leu no livro de Isaías, falou assim: como eu li nas Escrituras, no livro dos profetas, onde o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, foi o que o nosso Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. O teu corpo será um corpo glorioso, é um corpo diferente que ninguém vai reconhecer você, jovem. Sua mãe não verá mais você, você não verá mais a sua mãe, você não verá mais o seu pai, você não verá mais a sua família, não existirão famílias iguais existem aqui nessa terra. Aleluia! E a Escritura diz que você vai receber um nome totalmente diferente. Na sua mão, uma pedra branca com um nome escrito que ninguém sabe, mas só você que recebeu esta salvação vai receber este nome que ninguém sabe. Como que eu vou reconhecer você? Nos céus. Preste atenção, você que diz ser um doutor na palavra e não entende as Escrituras Sagradas. Você que diz ser mestres e fala bobagens ao povo de Deus. Eu estou dizendo a verdade a vocês. Você não vai reconhecer seu pai, você não vai lembrar da sua mãe. Mas e as atitudes que eles fizeram? As atitudes não são deles. Essas atitudes que eu estou fazendo não são minhas, são de Deus, para manifestar a presença de Deus, a majestade de Deus, ser glorificado o seu nome. Por isso que diz em Isaías 42, versículo 8: eu sou o Senhor e a minha glória eu não dou a outro, não dou a imagem de esculturas e a ser algum. Este é o meu Senhor. Então não é para elogiar nem homem, nem pai, nem mãe, ninguém nesta terra, só unicamente o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus, chamado o Cristo, o Senhor da glória, o Filho do Altíssimo. Aleluia! Ele vinha subindo da terra. Não existe reencarnação. Você morreu, nunca mais você volta nesta terra. Veja bem como essa mulher enganou a Saul, uma pessoa desviado, conhecia a palavra de Deus, mas se desviou de Deus, não se humilhava diante de Deus, não se prostrava o rosto em terra para clamar a Deus. Foi enganado por uma bruxa, por uma médium, por uma encantadora, por uma adivinha. Foi enganado. Você está sendo enganado? Acorda você, jovem. Acorda você, adolescente. Acorda você, criança. Senhor e senhora, para o evangelho de Jesus, chamado o Cristo. A Escritura diz, eu vou mostrar para você aqui, sobre a tarologia, astrólogos. Está escrito em 2 Reis. Eu vou mostrar para você aqui, 2 Reis. Vou mostrar porque eu não gosto de conversa fiada. Eu gosto de mostrar 2 Reis, capítulo de número 23. 2 Reis, capítulo de número 23 e versículos de número 5. Que diz assim as Escrituras: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos as cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, a Acera, ao sol,
à lua e aos planetas e às estrelas. A esses astrólogos, essas tarólogas, essas cartomantes estão adorando aos espíritos enganadores, aos espíritos que são adversários da minha alma e da sua alma. As estrelas do céu não podemos adorar, os planetas não devemos adorar, a lua não devemos adorar, o sol muito menos. Quando estava Paulo e Barnabé, e eles levantaram um homem que estava aleijado dos pés desde nascença, diz que um chamou Paulo de Mercúrio e Apolo de Saturno. Nome de planetas. Acorda você, filho, para o meio do evangelho. Era um dos deuses gregos. Você está tendo esses deuses gregos com você? São deuses, letra minúscula. Presta atenção que pessoas são tão semi-analfabetas que escrevem Deus com letra minúscula. Não falam o nome do Deus da eternidade, falam o nome de santos. É santo não sei o que, é santa Beltrana, é santo Ciclana. Mas quem morreu por mim e deu a vida dele foi Jesus, chamado Cristo, o Filho do Altíssimo, o Deus da eternidade. É quem derramou o sangue pela minha vida e pela sua vida. É ele quem devemos adorá-lo. Vocês estão adorando outras imagens que está escrito na tua Bíblia católico, que está escrito na tua Bíblia Ave Maria, que está escrito na tua Bíblia Editoras Paulinas, que está escrito na tua Bíblia Editoras Saraivas. No capítulo 20 de Êxodo e no capítulo 5 de Deuteronômio, não adorarás outros deuses minúsculos, em letra minúscula. Tem pessoas que escrevem Senhor com letra minúscula. Você é um semi-analfabeto. Acorda para o Evangelho de Jesus, chamado o Cristo. Você tem que entrar na escola de novo e perceber que nome não se escreve com letra minúscula. Senhor é letra maiúscula quando diz Deus. Senhor é letra maiúscula. Deus em verdade é letra maiúscula. É o nome dele, é a presença dele. Estão dizendo que é Jeová o nome dele? Estão mudando o nome de Deus para te enganar. Mas o nome que diz nas minhas escrituras, de Mateus ao Apocalipse, chama Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Estão mudando o nome. Tem doutores que se dizem ser mestre. Estão dizendo que é Jeová, Javé, Iavé. Na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito Jesus, o Cristo, o Filho do Altíssimo. Ele disse mesmo, o Senhor Jesus disse no capítulo 14 de João: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem que você está procurando? É Senhora Aparecida, é Senhor Santo não sei o que, é São João, é São Pedro, é São não sei o que, é São Barnabé. Nenhum desses morreram por você. O único que doou sangue é primogênito dos mortos, diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, ele é o primogênito dos mortos, ele morreu e ressurgiu, ao terceiro dia ninguém mais ressurgiu, porque ele é o Filho do Altíssimo, ele é o dono da vida, ele falou assim, eu dou minha vida e posso tomá-la de volta novamente. Preste atenção, o que Josias, o rei de Judá, fez com o povo de Deus. Aleluia. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor. Presta atenção, está em letra maiúscula. Todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus. E os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedrão e levou as cinzas deles até Betel. E destituiu tudo esses seres que querem adorar estrelas, querem adorar planetas, querem adorar o sol, a lua, as estrelas. Estes são os astrólogos. Estes são os tarólogos, os cartomantes, os médiuns que se dizem ser médiuns.
Eu estou te despertando você para o evangelho verdadeiro. O evangelho que é a palavra de Deus. Esse que não erra. Por isso que Jesus ele dizia assim: vós não leste nos profetas, nos salmos, nas leis, que é chamado Torá para os judeus, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros do Pentateuco. São chamados o livro das leis. O livro dos profetas, que são os profetas maiores, e os profetas menores, que são 12 profetas. Por que 12 profetas? Porque existem 12 estados, 12 tribos, são 12 estados em Israel. Então por isso são 12 profetas. E por que são 4 profetas maiores? Porque eles escreveram escritos maiores, e eles falaram com mais tempo a este povo. Acorda você, jovem, criança, adolescente, senhor e senhora, para o evangelho de Jesus. Jesus, ele tem o poder de te libertar da astrologia. Você que vê horóscopo, você tem que usar o vermelho hoje, você não pode usar outra cor. Quantos sagitarianos tem? Quantos capricornianos tem neste planeta, filho? Veja a mentira tão grande. Acorda você para o evangelho. Jesus, ele quer te libertar desta maldição. Horóscopo, que quer prever o teu futuro. Você não pode falar isso para Beltrana. Todo mundo não pode falar. Quantos milhões de sagitarianos tem? Capricornianos, de escorpiões, sei lá, que eles falam lá. Acorda você para o evangelho de Jesus. Você não se despertou ainda para a salvação da tua alma, para a libertação do seu entendimento? Eu vou orar por você agora. Pai das luzes, Deus da eternidade, desperta os pensamentos, os sentimentos, a mente deste homem, ó Deus, os sentimentos deste homem, desta mulher, deste adolescente, desta criança, deste senhor, desta senhora agora, para o evangelho de Jesus Cristo, que eles estão acreditando em necromante, em médio, em várias coisas horríveis, meu Deus, feiticeiros, bruxos, necromantes. Só muda a linguagem, mas tudo se torna a mesma coisa. Querem ressuscitar os mortos e trazer para eles. Olha aqui, é teu pai que está falando com você, é a sua mãe que está falando com você. Se você não vai ver o seu pai quando você morrer, minha filha, meu filho, nem sua mãe, nem os seus familiares algum, você vai reconhecer. Por que você não vai reconhecer? Por que você não vai ter família? Porque todos nós seremos como anjo. Mateus capítulo 22. Jesus deixou essa passagem para nós, para você acordar para o evangelho. Todos nós seremos anjos, não terão mulheres no céu. Então da onde que está vindo essa santa? Você está adorando uma imagem inútil, uma imagem irresponsável. Se não existe mulheres e nem homem nos céus, todos nós seremos como anjos. Nós temos que adorar quem? O Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Altíssimo. Esse sim, esse morreu por mim, esse derramou o sangue e ressuscitou para me ressuscitar no último dia. Pai das luzes, liberta os ouvidos deste homem, liberta os olhos deste homem da incredulidade, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelo poder do teu sangue que nos resgatou, que nos libertou nossos sentimentos. Liberta agora, meu Deus. Dá uma renovação no entendimento deste homem, desta mulher, desta criatura. Em o nome do Senhor Jesus, o Cristo. Amém.